reencarnação. Se um dia nós deixamos para trás as lembranças de vidas passadas, foi para que nos redimíssemos das faltas cometidas e na presente possamos aprimorar nossas falhas, amando, ensinando, evoluindo, dando de nós mesmos tudo de bom que possuímos. Que serão as recordações, imaginações de sonhos absurdos, revelações de mistérios obscuros, de vidas já vividas, reflexos que estampam por vezes como água turva a formar-se em ondas que se nos fogem quando começamos a ver. Dúvidas hoje, dúvidas sobre o ontem vivido, onde o tempo não conta, mas estacionamos na espera de uma nova reencarnação. Quando redimimos, temos a graça maior, onde já em nossos corações não há lugar para o ódio, mas muita compreensão e ternura. A melancolia é substituída por complacência. A fé se torna imprescindível. As esperanças se tornam realidades. As dificuldades são superadas por confiarmos em Deus, por querer nos ajudar a nós mesmos. Costumes, diferentes raças, nada importa. O que conta é uma nova vida, uma razão de nosso espírito voltar à condição de alma para que seja aperfeiçoado. Como muito já sabemos, e nos é provado por nossa própria participação dentro do campo magnético, as múltiplas formas de presenças cósmicas e espirituais manifestadas aos nossos olhos, as mais perceptíveis, são pontos luminosos, multicoloridos, e os mesmos quando classificados numa só cor, determinando a mais forte vibração desta ou daquela especificação atuante, são chamados de chamas vivificadas. A chama natural em forma de línguas é uma chama divina que muitos poucos poderão ter tido conhecimento. Mas quando a mesma se apresenta em bolas de fogo, influências serão idênticas, somente apresentadas de maneira diferente. Isto somente é percebido por quem tem alta dose de mediunidade, quer tenha sido sabiamente desenvolvido, ou a quem já tenha nascido com a mesma, dom trazido de vidas pregressas. O fogo é a vibração, assim como a música, os ruídos, a energia espalhada na parte cósmica, podendo ser fortificado pelo magnetismo material, ou seja, o fogo em si. Quando nos são administrados passes magnéticos com a imposição das mãos, poderemos reforçá-los com a vibração flamígera.
resultará em ótimos efeitos, pois o fogo, além de ser a força que contém todos os elementos, possui também as cores de vibrações favoráveis. Dependendo do material usado, poderemos até mesmo dentro do fogo obter as chamas de cores diferentes. Temos o fogo sereno, o ardente. O fogo sereno é produzido por óleos. Aquele que deverá permanecer aceso a louvor, assim como também o da vela. Já o fogo produzido por chama de álcool poderá ser considerado ardente, trazendo em sua eficácia o bem-estar físico, quando circundando todo o corpo através de arcos. Em forma de ângulo, terá a mesma positividade, atuando como passes magnéticos de descarrego e limpeza espiritual. O ar. Se nosso corpo fluídico pode flutuar, perguntamos por que razão, onde, como, em que lugar. O lugar está em todos os ambientes, principalmente na grande extensão da natureza, que ao ficar desnuda, veste-se inteiramente deste elemento. Não vivemos também sem ele, pois apesar de ser invisível, nos é imprescindível e até mesmo palpável, rarificando-se ou tornando-se denso e pesado. É o elemento ar. É infinitamente enriquecido de moléculas vivas, que atuam na parte física como também na vegetal. Sem ele, a vida não existiria. Até mesmo dentro da parte espiritual, em que sensitivos atuam com toda a sua capacidade, o ar necessita estar purificado, não somente com oxigênio renovado, como também através da existência de aromas desprendidos por essências, defumações. Elevada for a permanência em altitudes refinadas, tanto mais puro será o ar. Juntamente ao contrário do qual iremos comparar, o que vem do interior subterrâneo nos é sufocante, como maléfico, por sua falta de oxigênio reduzido, que impossibilita a permanência por tempo indeterminado. Assim, portanto, as comparações sempre nos são alvo de estudos e aprendizados dentro da vida cotidiana, bem como junto à parte espiritual, em que muitos segredos se revelam, porém numa quantidade tão ínfima que a avidez se torna sempre nossa companheira, para que cada vez mais pesquisemos o que nos rodeia. E nestas comparações faremos a de espíritos. Espíritos elevados, comparando-se ao ar purificado e elevado. Espíritos inferiores aos pesados e maléficos. Finalmente, espíritos que também, como o ar, podem ser qualificados de medianos dentro de uma evolução. Poderes hidromagnéticos. Anteriormente falamos em elementos que favoravelmente atuam dentro de nossa vida cotidiana. Abordaremos resumidamente através de alguns exemplos de quanto à força da água que vem de encontro ao que dissemos. De água era coberto o mundo, e o mesmo continua com a maior parte dela
se apossando dele. A água é vida, a água é poder, a água é terapêutica. Quando somos batizados, nosso batismo é feito com água, por ser ela pura e limpa, contendo todos os poderes, tanto simbólicos como também de purificação natural, dentro de uma ritualística, já usada desde os primórdios das civilizações. As qualidades terapêuticas são inúmeras, tendo poderes curativos por si só, quando aplicadas devidamente dentro da carência de cada doente ou enfermo. Nos estados febris, ela é um medicamento muito conhecido para que a febre se amane nas curas hidrominerais. Dentro de uma linha curativa, temos águas sulfurosas, ferrosas, alcalinas, gasosas e muitas curas, podendo servir para diversos tratamentos físicos. Já a aplicação antiga de Kneipp, fazendo a curas de inúmeras moléstias através de água, nos ensina que seu valor é inestimável. O poder elétrico movido por força da água também temos a dizer. Demos, com poucas palavras, apenas um apanhado de exemplos. Entraremos, porém, na parte que muito irá interessar a quem espiritualmente deseja saber que função poderá ter a água nos trabalhos, principalmente de cura. Como as vibrações magnéticas dos seres humanos agrupam diversos elementos, o passe hidromagnético é muito eficaz. Para que a pessoa absorva uma vibração positiva, deverá antes de mais nada lavar as mãos, livrando-se de impurezas para que em seu falar possa somente transmitir positividade. Diante da pessoa que for aplicada, o passe hidromagnético deverá existir um copo com água que servirá para maior absorção dos poderes negativos durante a atuação do médium curador. A água que tudo limpa, tudo leva e tudo apaga, também fará o mesmo com as mazelas que atingem física e espiritualmente ao ser humano. Quando os passes são dados com as mãos molhadas, estas terão que ser umedecidas nas palmas. Existem pessoas que usam a água com o auxílio de ramos verdes, atuando com duas forças da natureza, a água e o vegetal, podendo ser chamado então de passe magnético hidrovegetal. De uma terceira forma, poderá também o elemento fogo ser usado como vegetal e água, fazendo um trio absorvente forte dentro da aplicação magnética. Se não, vejamos: água, brasa, fogo e carvão, unindo os três elementos dentro de uma só finalidade, pois a brasa, feita do carvão vegetal, estará por si só agindo de duas formas, devendo depois da devida absorção ser apagada dentro da água e obter-se-á excelente resultado. Ao ser passado e aplicado naturalmente à distância na pessoa necessitada, absorverá também magneticamente a negatividade, muito comum para curar dores de cabeça do corpo e até mesmo o tratamento de chagas. Enfim, aqui encerramos este pequeno exemplo
de quanto a água em parte ativa dentro de uma aplicação benéfica, tanto espiritual como física. Sempre que algum trabalho for determinado numa ritualística, deveremos usar o elemento água, acompanhado da purificação do ar, assim também como do elemento fogo. Finalmente, a espiral de concentração. No ardente desejo de alcançar o poder de prática dos conhecimentos antes mencionados, procuramos absorver tudo da maneira mais evoluída, acompanhando e conservando em nós a chamada evolutiva concentração, a qual deverá ser seguida à risca em cada instrução que se seguir, conforme nossas experiências já comprovadas, dentro de uma espiritualidade pura, assim como num desligamento parcial, até chegarmos ao desprendimento do plano nominal, passando deste para o mental, intelectual, e após então ao astral, fazendo neste ternário os primeiros exercícios para a ascensão aos planos superiores. Em primeiro lugar, vamos nos certificar que o ambiente em que estivermos esteja completamente limpo de impurezas espirituais, limpando para isto o ar que nos circunda com defumações de incenso, pois, embora invisível, lembre-se que ele poderá estar infestado de negatividade. Teremos assim cuidado do elemento ar. Em segundo plano, iremos cuidar do nosso corpo, purificando-o, por assim dizer, com a água, que deverá ser límpida e pura, passando-a desde a testa até a nuca, nos pulsos e nas solas dos pés. A posição para a sua concentração é a que lhe for mais cômoda possível, desde que tenha uma respiração livre e cadenciada. Feche os olhos. Comece a imaginar fortemente que está no início de uma grande espiral que gradativamente irá subir, deslizando pela mesma até alcançar uma das pontas de uma estrela flamígera que com seus raios multicores de fogo lhe atraem cada vez mais e mais livremente. Seus ouvidos agora nada deverão ouvir, senão o completo silêncio criado por você mesmo, por seu desligamento de terrenas poluições sonoras. Respire sempre bem, profundamente, até que isto lhe seja completamente automático. Observe que aos poucos estará sentindo que seus pés já estão mais leves, seus braços ao abandono de toda a sua atenção, sua mente apenas trabalhando no esforço de visualizar uma das pontas da estrela flamígera de sua espiral de concentração. Não tenha medo, pois nos primeiros instantes do despreendimento corporal, irá lutar com receio de perder a noção do tempo, do ambiente. Se isto acontecer, diga para si mesmo: dentro de meu ser, mais forte do que nunca, existe o meu Deus interno. Continue então, para que chegue ao máximo de sua concentração. Veja que sua espiral astral não tem degraus, razão pela qual será mais fácil de passar por ela,
para aos poucos chegar ao ápice. A espiral jamais terá fim, mas em determinadas partes da espiral encontrará camadas renovadas de vibrações de luzes, banhando-a beneficamente conforme suas necessidades físicas e mentais. Esta libertação não será obtida na primeira vez de seus exercícios. Dependerá muito de seus esforços, perseverança e continuidade. Com o tempo, deverá chegar ao ponto de se isolar completamente, envolvendo-se por sua capacidade e força de poder adquirido pela luz sublimada de isolamento, onde chegará então na espiral do plano divino. Concentrar, visualizar, é desprender-se de uma matéria inferior que é o físico, para que num plano mental superior tenha impulsos de uma imortalidade. Viver, reencarnar e evoluir.